escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e o não são. E tu os achaste mentirosos. E sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. E se não, brevemente a te virei, e tirarei do teu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Qual a mensagem do noivo da igreja? Jesus, né? A sua noiva. Jesus manda escrever ao anjo da igreja. E como eu já disse anteriormente, a maioria dos teólogos considera que os anjos das igrejas devem ser tomados no sentido de pastores ou líderes. Cristo é aquele que anda no meio da igreja. E essa é a coisa mais importante em qualquer igreja. E é admirável como este conceito foi perdendo força ao longo dos séculos. E hoje é comum encontrar igrejas que consideram a presença de Cristo no céu, em seu trono, de onde reina a destra do Pai, mas ignoram a sua promessa de que estaria conosco até a consumação dos séculos, no meio da igreja. Cristo habita em meio aos louvores de seu povo. Ele está presente sempre que o povo de Deus se reúne. Ele é Deus e se faz presente em todo lugar. Mesmo quando o Verbo se fez carne, ele não deixou de encher os céus com a sua presença também, pois não perdeu nenhum dos seus atributos. A glória do Senhor inunda toda a terra. E se perdermos o foco nesta verdade gloriosa, a nossa vida vai descolorir e perder o seu brilho, e manifestará uma religiosidade farisaica, que não reconhece a presença de Deus entre nós. O Senhor nos chama para andar diariamente com Ele. E nesta nova aliança, Ele não vem apenas ao fim da tarde andar conosco em seu jardim. Ele se faz presente em nós a cada segundo do nosso dia. Você pode dizer, aleluia. Sim, esse é o nosso maravilhoso Deus, que jamais, nem por uma fração de segundo, nos abandona. O texto nos diz que além de estar presente, o Senhor está segurando a sua igreja em suas mãos. Nós já falamos nesta série que as 7 estrelas simbolizam a liderança das 7 igrejas, ou seja, os pastores, presbíteros e líderes em geral. E os 7 candeeiros de ouro representam as 7 igrejas, ou seja, toda a igreja de Cristo. Portanto, o texto está nos dizendo que é Jesus que segura e mantém a sua liderança em segurança. E, portanto, é Ele que retira o líder dessa posição privilegiada e o substitui, se assim o desejar. E é o Senhor que dirige a sua igreja, e nada do que se passa nela lhe está oculto. Esta autodesignação de Jesus Cristo se deu porque a igreja de Éfeso havia sido atribulada por falsos apóstolos, descritos no versículo 2. E esses estavam tentando combater a obra dos verdadeiros ministros. E é por isso que Cristo já começa a carta trazendo conforto e segurança para a sua igreja, pois Ele conhece tudo e dirige tudo. Ele mantém em suas mãos as estrelas e anda no meio dos candeeiros. Os falsos apóstolos não prevalecerão. No que diz respeito às suas obras, labuta e perseverança, a igreja de Éfeso recebeu o louvor de Cristo, pois nisto ela era como um candeeiro que fazia brilhar a luz do Salvador no meio das trevas do mundo. E ela também foi louvada por não tolerar os falsos apóstolos e por rejeitá-los. Em todas estas coisas, ela havia permanecido fiel ao ensino e advertências do apóstolo Paulo, feitas diretamente aos anciãos da igreja em Atos 20, de 28 a 29, quando ele estava a caminho de Jerusalém. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto que, depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho. Éfeso não tolerava as heresias e nem o pecado moral. Os nicolaítas, destruidores do povo, pregavam uma nova versão do cristianismo. Eles pregavam um evangelho liberal, sem exigências e sem proibições. Eles queriam gozar o melhor da igreja e o melhor do mundo. Eles incentivavam os crentes a comerem comidas sacrificadas aos ídolos. Eles ensinavam que o sexo antes e fora do casamento não era pecado. Eles acabavam estimulando a imoralidade. Mas a igreja de Éfeso não tolerou a heresia e odiou as obras dos nicolaítas. Veja a importância de uma igreja que se mantém fiel à doutrina
Isso faz com que ela resista a toda sorte de heresias que lhe sobrevirão. Como seria bom se todas as igrejas fossem assim, na verdade? A quantidade de heresias que ainda permanece nos dias de hoje são assustadoras. As pessoas estão atrás de experiências e não da verdade. O que deseja é sentir e não pensar. O estudo da palavra acaba dando lugar aos testemunhos eletrizantes para quem está em busca de novidades, de revelações, de visões, de sonhos e profecias. E o evangelho da cruz é substituído pelo evangelho dos milagres. Ao invés de buscarem a Deus, as pessoas buscam as bênçãos de Deus. Portanto, a pregação de nossos dias é a que se volta para o que traz benefício para os falsos apóstolos e falsos profetas, que colocam Deus no papel do mordomo e os cristãos no papel de senhores, e que pregam apenas o que as pessoas querem ouvir. A sã doutrina foi transformada num cristianismo de terreiro, onde o sal grosso e todo o misticismo das indulgências que são oferecidas com falsas promessas distorcem as doces palavras do Salvador, e onde a chamada quebra de maldição, mesmo para os salvos, ocupa o lugar do sacrifício vicário de Cristo. Somente um povo frio, como pedra de gelo, pode querer buscar libertação sem arrependimento, conhecimento sem a palavra de Deus, onde a fé que deveria ser posta em Cristo é direcionada a várias ferramentas trazidas pelos chamados coaches cristãos de nossos dias. A igreja de Éfeso não tolerava as falsas doutrinas, mas as igrejas de nossos dias toleram qualquer lixo. A igreja que age desta forma é indesculpável diante de Deus e dos homens também, pois vivemos numa época em que o acesso à informação nunca foi tão fácil. Nos smartphones mais simples, cabe uma biblioteca inteira de obras disponíveis de forma gratuita. E veja que o texto também nos diz que os cristãos de Éfeso eram perseverantes nas tribulações. E lembre-se de que Éfeso era um dos maiores centros do culto ao imperador, e que os cristãos eram mortos quando se recusavam a dobrar os joelhos diante de César, ou por não adorarem a Diana e aos demais deuses. Ou seja, eles eram perseguidos, provados pelos falsos apóstolos e seduzidos pela luxúria oferecida pela doutrina dos nicolaítas e dos falsos deuses. E mesmo diante de tudo isso, eles permaneciam fiéis. Hoje, segundo Hernandes Dias Lopes, os crentes querem a coroa sem a cruz, a riqueza sem o trabalho, a salvação sem a conversão, as bênçãos de Deus sem o Deus das bênçãos. A igreja contemporânea está perdendo a capacidade de sofrer pelo Evangelho. Ela prefere ser reconhecida pelo mundo a ser conhecida no céu. A igreja perdeu a capacidade de denunciar o pecado. Esquemas de corrupção já estão se infiltrando dentro das igrejas. Já temos igrejas empresas. A igreja está se transformando em negócio familiar. O púlpito está se transformando num balcão. O evangelho num produto. E os crentes em consumidores. Pastores com ares de super espirituais já não aceitam ser questionados. Estão acima do bem e do mal. Estão acima dos outros e até da verdade. Consideram-se os ungidos. Dizem ouvir a voz direta de Deus. Nem precisam mais das Escrituras. E o povo lhes segue cegamente para a sua própria destruição. Qual a razão de tanta ignorância? O versículo seguinte nos mostra. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. O Senhor tinha ensinado que o amor mútuo devia ser a marca que identificasse a comunhão dos cristãos. João 13, 35. Os cristãos são conhecidos pelo amor. A igreja estava servindo a Deus, mas o seu amor havia se esfriado. A palavra grega, traduzida como abandonaste, foi a mesma que Jesus usou para a questão do divórcio em Mateus 19:3. Assim como acontece em tantos casamentos, onde a esposa é capaz de continuar servindo ao seu marido com fidelidade, mesmo na ausência do amor, o que acontecia ali era essa infidelidade em relação a Jesus Cristo. Esse não é o relacionamento que o Senhor deseja em um casamento. O noivo da igreja deu a vida pela sua igreja e espera ser o objeto do seu amor. No Antigo Testamento, Deus muitas vezes comparou Israel à sua noiva, e ele mesmo ao seu noivo ou esposo. Ele fixou neste povo o seu amor, o tomou como seu, lhe fez juramentos e entrou em aliança com ele. Mas eles, os israelitas, lhe foram infiéis, flertaram com outros amantes, os deuses cananeus, abandonando o seu verdadeiro marido. O profeta Jeremias clamou contra esta situação, proclamando a palavra do Senhor aos ouvidos dos habitantes de Jerusalém. Vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da piedade da tua mocidade e do amor do teu noivado, quando me seguias no deserto, numa terra que não se semeava. Então Israel era santidade para o Senhor, e as primícias da sua novidade. Todos os que o devoravam eram tidos por culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor.
Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor, que injustiça acharam vossos pais em mim, para se afastarem de mim, indo após a vaidade, e tornando-se levianos. Este também é o entendimento trazido pelo Novo Testamento, onde a igreja, o novo Israel de Deus, aparece como a esposa de Cristo. Um bom exemplo é a citação feita por Paulo em 2 Coríntios 11, versículo 2 e 3. A palavra do Senhor contra a igreja de Éfeso é a mesma que ele dirige a todo membro de sua igreja em toda a sua dispensação, que permitiu que seu amor esfriasse, mesmo sendo assíduo aos cultos e reuniões e procurando servir a Jesus com zelo. Onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Se o Senhor Jesus não ocupa o centro de sua vida, é porque você permitiu que outra coisa habitasse em seu coração. Sem amor, nosso conhecimento, nossos dons e nossa própria ortodoxia não têm nenhum valor. Jesus está mais interessado em nós do que em nosso trabalho. Odiar o erro e o mal não é o mesmo que amar a Cristo. O trabalho de Deus não pode tomar o lugar de Deus na nossa vida. Deus está mais interessado em relacionamento com Ele do que em trabalho para Ele. A palavra do Senhor não é de condenação, mas tem o objetivo de fazer com que a sua igreja pudesse refletir sobre a sua queda e mudar a sua mente, para que então pudesse voltar à prática das primeiras obras, pudesse recomeçar. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te e pratica as primeiras obras. É o que lemos. A ameaça trazida no versículo 5, e se não, brevemente a te virei e tirarei do teu lugar o teu candeeiro, foi infelizmente cumprida. Quando analisamos a história, vemos que esta carta gerou um quebrantamento tão grande na igreja de Éfeso que o bispo Inácio de Antioquia declarou que no tempo de Onésimo aqueles crentes viviam em unidade e amor, seguindo todas as recomendações de Paulo. No entanto, em torno do ano 430, esta igreja havia caído no mesmo erro, tendo abandonado o primeiro amor. E em 440, a cidade foi assolada por um grande surto de malária, que causou a morte de muita gente e que fez com que o restante das pessoas deixasse aquela localidade. E foi nesta ocasião que a igreja de Éfeso veio a sucumbir totalmente. Porém, visto que a palavra de Cristo é para toda a igreja em toda a nova dispensação, a promessa que é descrita no término desta carta é para todos os que fomos chamados das trevas para a maravilhosa luz de Cristo. Ao vencedor, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Quem é o vencedor? Segundo William Hendrickson, em seu comentário sobre este texto, o vencedor é aquele que luta contra o pecado, contra o diabo e contra todo o seu domínio. E em seu amor por Cristo, persevera até o fim. A tal vencedor é prometido algo melhor do que a comida oferecida aos ídolos, com a qual os pagãos procuravam atrair os membros das igrejas para os seus cultos idólatras. Em Gênesis 2:9 e 3:22 a 23, encontramos o significado desta promessa. A árvore da vida representa a possibilidade de se viver eternamente. Possibilidade esta transformada aqui em promessa aos que perseverarem até o fim. A vida eterna se traduz na própria vida de Deus em natureza, modelo e estilo. Esta árvore está no paraíso de Deus. Isto nos fala do prazer e da satisfação e da plenitude espiritual que teremos quando estivermos em total comunhão com Deus, nos alimentando, então, da árvore da vida. A comunhão que temos agora é parcial, mas no paraíso de Deus ela será total. Porque agora vemos por espelho e enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Nestes momentos em que estamos vivendo, ouvir a palavra de esperança, força e vitória que este livro nos traz é algo precioso demais. Que a promessa trazida por este livro glorioso alcance não somente as suas vidas, mas as de seus familiares também, e daqueles que conhecerão este material através de cada um de vocês. Portanto, eu peço a vocês que compartilhem este material através de seus grupos de WhatsApp ou de Telegram, no Facebook, Twitter, enfim, em suas redes sociais.